Olá, paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Nesse Evangelho nós vamos ver Jesus que sente fome e ele vê uma figueira coberta de folhas. E ele vai até essa figueira para poder pegar fruto, para poder se alimentar, e ele vê que não tem fruto nenhum na figueira. E aí ele diz à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E aí os discípulos escutaram isso, depois eles saíram, foram para Jerusalém, foram para o templo, lá ele expulsou os vendedores, os compradores, disse que a casa de Deus, o templo, era um lugar de oração, fez todo aquele gesto profético ali no templo, né? Jesus passa muitos ensinamentos para os seus discípulos com essa sua atitude. E quando eles voltam de tudo isso, eles verem que a figueira secou. E a figueira aqui, ela pode ser comparada à nossa vocação, que precisa também oferecer frutos para Cristo. E é uma vocação que muitas vezes também seca quando não oferece esses frutos. Mas o que é interessante e que faz a gente refletir nesse texto é que o próprio texto bíblico, o próprio autor, ele vai dizer que não era tempo de figos, não era tempo de frutos. Então por que não foi compreensível, né? Se não era tempo de dar frutos. Olha que interessante, não era tempo de dar frutos, e aí Jesus vai até a figueira, vê que não tem frutos e amaldiçoa aquela figueira. O interessante aqui, na verdade, é que a figueira, ela é diferente de outras árvores. A figueira, ela começa a dar primeiro os frutos e depois vem as folhas. As outras árvores frutíferas, elas são o contrário. Elas começam a se encher de folhas, depois que elas se enchem de folhas, né? Elas começam a brotar os frutos. A figueira é o contrário, a figueira primeiro dá os frutos, depois se enche de folhas. E aí, quando Jesus olha aquela figueira coberta de folhas, bom, se está coberta de folhas é porque já tem frutos. Opa, olha que interessante. E aí Jesus vai ao encontro e não encontra frutos naquela figueira. Ou seja, nossa vocação muitas vezes é comparada com esta figueira, porque muitas vezes nós não damos frutos. Talvez ainda não é o tempo. Nossa vocação está iniciando, só que o problema é que nós nos enchemos de folhas sem ter dado frutos. Ou seja, esta figueira estava bonita, todo mundo via que ela estava bonita. Aqui diz o texto, coberta de folhas. E uma figueira coberta de folhas é uma coisa bonita. E muitas vezes no nosso chamado, na nossa vocação, nós queremos mostrar muita coisa. Nós queremos mostrar externamente que nós estamos bem, que nossa vocação é forte, que nós realmente estamos cheios de frutos, que estamos avançando. Sendo que não é nem tempo ainda de dar os frutos, mas a gente quer mostrar para as pessoas. Nós queremos mostrar para as pessoas aquilo que nós ainda não temos, ou aquilo que nós ainda não somos. E aí a gente seca na vocação. Quando a gente está preocupado com isso, quando a gente se importa mais com isso, do que em realmente crescer, se enraizar, receber a seiva necessária para poder dar os frutos. Nós nos preocupamos muito mais com as folhas do que com os frutos. Nos preocupamos muito mais com o que nós vamos mostrar externamente para as pessoas do que aquilo que realmente nós temos no nosso interior, com a nossa conversão interior. Nos preocupamos em mostrar para as pessoas uma aparência talvez de santidade, de uma vocação dedicada e tal, mas dentro ainda não há conversão, ainda não há o compromisso verdadeiro. É para a gente refletir esse evangelho de hoje, pensando em tudo isso, lembrando do Salmo 92, que nós rezamos na liturgia das horas, que diz, o justo crescerá como o cedro do Líbano. Ou seja, o cedro, ele é colocado num local, num terreno, e aí ele coloca a muda do cedro depois de 3 anos,
você vai ver e cresceu apenas 5 centímetros. Mas em compensação, 1,5 metro de raiz. A cada 5 centímetros, 1,5 metro de raiz e vai crescendo. A raiz vai se entrelaçando nas rochas, não para de crescer e se mantém vigorosa para sustentar o cedro, que é uma das maiores árvores que existem, dos seus troncos enormes. E pode vir a tempestade que for, porque tem raízes. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que nós vamos mostrar externamente, com aquilo que nós vamos ter no nosso interior, de conversão, de transformação, de vida nova. Nos preocupamos muito mais em mostrar para as pessoas aquilo que muitas vezes nós nem somos e deixamos de lado realmente de cuidar do nosso interior. Então que o Senhor nos ajude, meditando esse Evangelho, a viver bem a nossa vocação, enraizá-la, fortalecê-la para dar os frutos. As folhas vêm depois e vêm em consequência. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.